Bom dia, irmãos. Muito bom dia. Mais um domingo que o Senhor nos deu, nos concede a vida, o privilégio de estar aqui na sua casa, louvando, adorando a Ele, aprendendo mais sobre Ele também. Gostaria de convidar os irmãos a lerem rapidamente, só para lermos um versículo. Encontra o livro dos Salmos, é o Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. É o versículo de hoje de manhã. Diz assim, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, que essa seja a nossa motivação, o fato do Senhor ter feito esse dia. Então, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Não dos nossos prazeres, dos nossos afazeres, mas esse dia seja do nosso Senhor. Vamos começar cantando o cântico número 20. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estava falando com o pastor Elias, lá em Manaus, é muito bom esse momento, porque geralmente nós passamos e cumprimentamos aqueles irmãos que nós não falamos. Então, às vezes, chegando, já vamos direto sentar, e às vezes nem fala com o irmão, fala no final, mas alguns já tem que ir embora para casa, seus afazeres, almoço. Então, Rebeca vai estar tocando aqui a introdução. Enquanto isso, cada um pode se cumprimentar, sair do seu lugar, falar com o outro irmão, tá certo? Então, vamos lá, nos cumprimentar antes de cantar. Para aprendermos de ti e para te louvarmos e agradecermos por tudo aquilo que nos deste toda a semana, Senhor, e sabemos que vai dar durante a fase do Senhor. Pai amado, sei que o nosso pastor, Senhor, nos vai trazer a tua mensagem, dá-nos a sabedoria e que o Espírito Santo fala através dele, Senhor. Pai amado,
Assim também o famoso pastor Elias, que se encontra lá longe, Senhor. Ele está trabalhando aqui. E nós sabemos que não és trabalhador de ninguém. Portanto, tu vais estar, Senhor, na sua presença, na sua boca, no seu coração, no seu entendimento e na sua sabedoria, para ensinar a todos aqueles lá que querem estar atender. Por isso, Pai, deixamos tudo nas tuas mãos, e agradecendo e louvando, e pedindo para aqueles que não estão aqui presentes, Senhor, que possam estar contigo nos seus corações, e que tu estejas a controlar as suas vidas, para te amarem e respeitarem sempre mais e mais. No nome de Jesus, que agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar. Próximo cântico 156. Hoje é tempo de louvar a Deus. Né? Todos os dias são dias. É dia de louvar o Senhor. Mas hoje é o dia do Senhor. Então, estamos na sua casa, vamos louvar. Tenham paciência. Irmãos, um momento para nossos avisos. O pastor Elias, como os irmãos têm acompanhado no grupo, chegou lá em Moçambique, tem falado que o trabalho lá é bem animador, sabe? Você vê mesmo o amor que os irmãos têm a Deus mesmo, o prazer que eles têm de estar louvando, de estar na presença do Senhor. Mesmo nas adversidades que ali a gente sabe que o povo africano enfrenta. E interessante que ele mandou até uma foto da casa de banho deles, né? É um buraco na terra, cercado ali mesmo por... Eu acho que era o tipo de graveto, né? Da região, é só um buraco assim na terra. A casa de banho. Mas mesmo assim, tão felizes, louvando ao Senhor. E até eu brinco com a Rebeca, né? São tapas na nossa cara, como cristão. A gente tem tudo, embora usufruindo de várias coisas que Deus nos dá. E mesmo assim reclamando, muitas coisas. Às vezes a gente não vai à igreja, enfim. Mas, graças a Deus, o pastor Elias está lá, vamos só continuar orando. Que o Senhor abençoe aquele trabalho, que o treinamento possa ocorrer tudo bem no treinamento, e assim ele passar aquilo que o Senhor tem colocado no coração ali dos pastores que vão executar o treinamento. Tá certo? Também agradeço as orações ali dos irmãos, igual da nossa família, que viajou de quarta para quinta. Foi um momento bastante difícil, né? A separação. Nunca ficamos assim, né? Separados. Geralmente são viagens de uma semana, 2 semanas, mas retorna.
Mas estamos bem melhor, já consolados, já bate aquela saudade, ainda vem aquele tempo assim, né? A gente chama tempo da goela. Mas normal, o tempo vai curando, Deus vai consolando. E assim vamos dizer. Muito obrigado pelas suas orações. Chegaram na sexta, pela manhã, os irmãos da Rebeca e a cunhada dela chegaram à tarde, na sexta. Mas já estou normal. Como nessa questão da adaptação do sono, né? Já que vocês estão 5 horas, nós estamos 5 horas à frente deles. Então, chegaram de madrugada, e aí para dormir, como é que faz? Tem que às vezes tomar um remédio para capotar, capota o homem, a mulher, para poder descansar e entrar no ritmo normal. Ainda bem que chegaram no final de semana quase. E aí dá para descansar sábado, domingo tem igreja normal, mas dá para descansar um pouco também, segunda já ir trabalhando. Mas graças a Deus por tudo isso. Tá certo? Esses são os nossos avisos. Eu convido a irmã Vera, que vai fazer a leitura agora da palavra de Deus nesse momento, e também convido a todos a ficarem de pé, em reverência à palavra de Deus, se puderem, claro. A leitura será feita no livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 5. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro com teu filho, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolherá, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falaram das suas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual diziam: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serais batizados com o Espírito Santo, depois destas dias. Amém. Obrigado. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse momento do ofertório, gostaria de chamar a Dina para nos ajudar nesse momento. Enquanto ela vai passando, vamos cantar 10.000 razões. Minha alma canta ao Senhor, o seu nome. Adorarei. Vamos cantar? Senhor.
perfeita. Eu não encontrei aqui no livro de cântico de vocês, mas como eu vi que estava ali no registro do computador, eu acho que vocês já sabem, o pastor Elias já deve ter introduzido. Então vamos cantar? A lei do Senhor é perfeita, Salmo 19. Realmente, né? Isso seria a verdade da nossa vida. A lei do Senhor é perfeita e ela, pelo menos, deveria ser mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. Isso seja a verdade realmente na minha e na sua vida. Como a gente havia falado no domingo passado, nós vamos estar estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir para o Matias já colocar aqui os slides. Eu vou tentar, eu não vou prometer que todo domingo tenha alguma coisa aqui mais lúdica até para nosso estudo. Eu gosto porque eu fui professor de adolescentes, então acho que fica mais fácil de vocês entenderem, não só escutando, mas vendo alguma coisa também. Eu sempre gostava quando o professor ia para a faculdade, na escola, às vezes ficava chato, assim, só falando, até porque o livro de Atos é um livro também, não somente, mas também histórico, então fica mais fácil de até visualizar, entender e esmiuçar, né, em casa, pensando sobre o que a gente vai estudar. Principalmente hoje, que é uma introdução do livro de Atos em si. A gente não vai entrar muito, né, a irmã fez a leitura que é necessária, nós vamos tratar um pouco dela, mas não vamos nos adentrar ainda no texto propriamente dito. Vamos utilizá-lo, claro, que essa é a escola bíblica dominical, então vamos utilizar a Bíblia. Mas é necessário um bom entendimento, uma boa interpretação das Escrituras, você saber sobre o autor, como escreveu, quando ele escreveu, por que ele escreveu, a quem ele escreveu, para você até entender o motivo de várias coisas que ele vai tratar. E é hoje isso que nós vamos fazer. Então,
assim, a gente não está num seminário, numa escola, mas hoje vai ser meio que, é necessário, é preciso, então, vai ser meio que um estudo, um seminário teológico, tá certo? A irmã Vera leu muito bem aqui, Atos 1, de 1 a 5, vamos fazer a leitura novamente desse texto, tá certo? Então, Atos 1, 1 a 5. Estou confiante, eu não tenho 4 horas para fazer aqui. Então vamos lá? Atos 1, de 1 a 5. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado mais uma vez por estarmos na Tua casa, Senhor, tendo o privilégio de escutar mesmo a Tua palavra, estudarmos até mais profundamente aquilo que Tu queres nos ensinar, aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Senhor, é um privilégio realmente. Muitas pessoas no mundo todo, Senhor, não têm mesmo essa oportunidade, nem de estar na Tua casa. Mas Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo, nos salvastes. E agora, Senhor, humildemente pedimos misericórdia e Tua graça, que Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor, possa interpretar corretamente através aqui da minha boca, ensinar, edificar e até mesmo salvar algum irmão, algum amigo que está aqui presente na Tua casa. Nos abençoa, você esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu falei, é necessário nós começarmos com essa introdução. Todo livro existe um prefácio, né, que vai dizer o motivo de escrever, vai falar um pouco sobre o livro. E para você entender, por exemplo, o porquê de vocês saberem o que está por trás do livro, quem escreveu, quando escreveu. Um exemplo que eu poderia dar para os irmãos é, não sei quantos já perceberam isso, mas quando eu era pequeno, por exemplo, eu ia ler a Bíblia, então tinha o livro dos reis, e logo em seguida havia crônicas. Eu falei, por que a Bíblia repete tanto a história dos reis? Por quê? Primeira Reis, Segunda Reis vai falar dos reis. Primeira e Segunda Crônicas também vai falar dos reis. Por que ficar com essa repetição? Você estudando a fundo, você vai entender o porquê. E existe uma grande diferença desses livros. Em primeiro lugar, Crônicas foi escrito quando o povo judeu voltou do exílio da Babilônia. E provavelmente quem escreveu foi Esdras. E ele escreveu somente a história do povo judeu, do Reino do Sul. Claro, existiam outras tribos ali que saíram de Israel, do Reino do Norte, e foram habitar no Reino do Sul. Existiu a tribo de Benjamim, por exemplo, os levitas que ficaram no Reino do Sul. Mas a grande maioria, o mais populoso, era a tribo de Judá, por isso, judeus. Então, ele escreveu para o povo judeu, para os da tribo de Judá, contando o quê? A sua história, desde Davi até o ano do exílio, o que aconteceu no exílio. Então você não vai ver ali, por exemplo, falando do rei Acabe, do reino ali do norte. Vai falar especialmente do reino do sul, os reis do sul. E aí você entende, então, primeira e segunda reis vai falar sobre os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Já a crônica ele vai falar apenas do reino do sul, dos reis do reino do sul. Por quê? Para incentivar o povo, contando a sua história, como chegaram até ali,
mostrando que obedecendo, Deus abençoa. Se desobedecer, existe castigo. O Senhor abandona o seu povo. Foi o que aconteceu com ele durante os 70 anos do exílio. Então você vê a importância de você entender o contexto por trás daquilo que foi escrito. E é por isso que nós vamos ver mesmo essa introdução no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai começar do começo. Né? Vai começar do começo, bem simples. Vamos falar primeiro sobre até o título desse livro chamado Atos dos Apóstolos. O nome original dele, eu falei, só um pequeno parênteses, eu falei para os irmãos, talvez se vocês quiserem trazer algum caderno, alguma caneta, até para anotar alguma coisa, pensamento, é importante que às vezes durante a semana você pode pegar, revisar, num momento difícil, lembrar algo que foi falado aqui. Fecha o parênteses. Então, a primeira coisa que podemos ver é o título desse livro, Atos dos Apóstolos. Não é muito do nosso interesse, mas eu trouxe até como curiosidade o nome original desse livro é Praxis Apóstolum, né? E significa ações dos apóstolos. Muito provavelmente, esse título foi dado ali entre o século II, III depois de Cristo. Mas até muitos estudiosos da Bíblia, e eu concordo com eles, que o nome correto desse livro não seria Atos dos Apóstolos. Mas sim, a gente, se pudesse dar um nome, sabemos que o nome dos livros não foi algo inspirado por Deus. Foram homens que foram dando os nomes, até para facilitar, de certa forma, a leitura dos livros, né? Até porque foram cartas, né? Isso aqui, toda a Bíblia aqui do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, foram cartas escritas para igrejas, para alguém, como é o caso de Atos. Então, o nome correto, não correto, mas talvez o nome mais apropriado seria Atos do Espírito Santo através dos seus apóstolos. Né? Porque os apóstolos não fizeram as obras, os milagres, não tiveram a intrepidez, a coragem de si mesmos. Mas eles sim foram empoderados, não gosto muito dessa palavra hoje em dia, né? Mas eles foram empoderados, foram revestidos de poder, de coragem, pelo Espírito Santo de Deus. Então não é que Pedro foi lá, se levantou e 3.000 se converteram, depois mais 5.000 se converteram. Nada disso. Foi o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro na sua pregação, que convenceu, em primeiro lugar, aqueles 3.000, depois 5.000 e assim por diante. Então, mais uma vez digo, né? Não é, está errado o Atos dos Apóstolos, não é isso. Mas se fôssemos verificar realmente, qual seria o melhor nome? Seria Atos do Espírito Santo através dos seus apóstolos. Então, primeira coisa, o título do livro. Podemos agora passar do título para o escritor. Alguém saberia quem seria o escritor de Atos dos Apóstolos? Eu acho que o pastor Elias já deu um estudo para vocês nesse livro. Corriqueiramente nós dizemos que é Lucas, ou médico. Lucas, acho que tem o irmão John, que é médico, né? Então, o Senhor utilizou o homem também, médico, para escrever 2 livros que estão na nossa Bíblia hoje em dia. Então, o escritor é Lucas, o médico. Temos algumas evidências externas. Irineu, os pais da igreja, colocaram na costa de Lucas a escrita do livro de Atos dos Apóstolos. Então, quais pais da igreja? Coloquemos aqui Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio, todos esses viveram a partir do segundo século ali. Então, estavam mais próximos daqueles que estavam perto dos apóstolos. Então, nos seus escritos, eles colocaram, dizendo que não, Lucas, que escreveu
de Atos dos Apóstolos. É uma coisa interessante porque naquela época, né, várias pessoas, né, davam vontade e escreviam livros e colocavam nomes das pessoas importantes da época para quererem validar aquilo que escreveram. Por exemplo, existe um livro chamado Atos do Apóstolo Paulo. Existe o livro, Atos de Paulo. Mas é fiel? É verdadeiro? Foi inspirado pelo Espírito Santo? Não. Por isso ele não entrou no cânon. No cânon não entrou aqui nos escritos que nós temos hoje. Por quê? Não se sabe quem escreveu. Muito provavelmente o que está escrito não serve para a salvação, não serve para a edificação. Pode haver mentiras, algo que não poderia ser comprovado que é verdadeiro. Então não entrou. Mas é importantíssimo até termos a confirmação dos pais da igreja, lá na época do século II, porque eles viveram mais próximos dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Então eles poderiam dizer, olha, realmente, né, Lucas escreveu o livro de Atos. Né? Então João escreveu realmente o Evangelho de João. Né? É dado a ele a autoria da escrita. Então é muito importante termos essas evidências externas. E além das evidências externas que nós temos, que é importante, mas mais importante ainda, são as evidências internas. O que a Bíblia fala? Nós que vivemos por fé, que cremos que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem e é a verdade. Então é importantíssimo também vermos as evidências internas. Nós sabemos que, até pelo próprio relato da Bíblia, que Lucas havia sido companheiro de Paulo na segunda, na terceira viagem missionária de Paulo, e também viajou com Paulo até Roma, quando ele foi preso pela primeira vez. Então, ele estava ali sendo companheiro realmente de Paulo, até onde sabemos nas Escrituras. A primeira característica, não sei se vai estar aqui, não sei se a Raquel ou a Angela pode ficar aqui até para passar. Qual é o seu nome? Manuel. Muito obrigado. Então, a primeira é a referência a Teófilo, tanto em Lucas, no Evangelho de Lucas, como em Atos, fazem uma correlação ao mesmo escritor. Eu acho que eu coloquei aqui a referência bíblica. Atos 1. O que diz Atos 1:1? Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso em Atos. E agora Lucas. O que Lucas, Evangelho de Lucas, vai dizer? Lucas 1:1-4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade em que foste instruído. Então, ele utiliza o mesmo destinatário nos dois livros, tanto em Lucas como em Atos. Vamos falar mais do Teófilo mais à frente. É interessante que, até mencionando isso, a gente deveria considerar Lucas, o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, o mesmo livro, mas em 2 volumes. Porque Atos dos Apóstolos ele começa dando continuidade até ao que Jesus Cristo havia realizado, apesar de Jesus ter subido ao céu, mas ele continuou realizando sua obra através do Espírito Santo, que capacitou os discípulos para fazer a sua obra. Então, é como se fosse um mesmo livro em 2 volumes. Segunda coisa, o estilo da escrita dos 2 livros é quase que o mesmo. A gente vê mesmo ali uma boa redação em
grego. Vemos que é uma pessoa muito culta escrevendo aquilo que está escrito, né? E vemos que até a forma sistemática com que ele organiza as suas ideias nos livros, juntamente com a sua educação, né? Até as suas fontes de testemunho, a gente vê que era um homem bastante letrado, estudado, não era um qualquer, né? Não estou menosprezando ninguém, mas a forma como escreve, a gente vê que realmente é alguém que tem algum nível muito elevado de instrução, um homem educado realmente. Nós vemos que, por exemplo, Lucas, ele começa falando desde João Batista, e depois vem Maria, nascimento de Jesus, vai falar ali sobre a vida, o ministério de Cristo Jesus, a sua morte, as parábolas, ressurreição. Então, é muito sistemático, muito bem organizado. E Atos da mesma forma. Nós vamos ver no futuro, aqui ainda hoje, se Deus quiser, o quão organizado foi o livro de Atos dos Apóstolos, né? Como eu falei no início, também outra evidência interna é que a própria palavra de Deus fala que Lucas era um médico amado e estava com Paulo. Colossenses 4,14, a carta da prisão, acho que uma das cartas da prisão de Paulo, diz bem assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então Lucas estava ali acompanhando Paulo, talvez não preso, mas estando presente, dando assistência, enquanto Paulo estava preso. Justamente, eu já falei, muito importante isso. É interessante como também vemos, sendo o médico amado, que Lucas, nos dois livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele descreve algumas doenças de forma minuciosa, coisa que os outros evangelistas, os outros escritores não fazem. Acho que eu coloquei também aqui as referências. Diz assim, Lucas 4,38, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Outros escritores do Evangelho, Mateus vai dizer que ela estava ardendo em febre, né? Mas Lucas a gente vê que é febre muito alta. Até no original a gente vai usar termos cirúrgicos ali para tratar essa doença. Também Lucas 8, 42 a 44 diz: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Então, mais uma vez, vemos aqui os termos utilizados corretamente para a época, né? A medicina é limitada, obviamente, mas vemos a precisão de um médico relatando, dando o seu relato ao destinatário. A mesma coisa vai acontecer em Atos 3, 7 a 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Talvez eu nunca diria, né? Seus pés e tornozelos. Olha, o homem se levantou curado. Pronto, acabaria ali. Mas, como um médico bem estudado, falou: olha, então os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele se levantou. Atos 12, 23 vai dizer a mesma coisa. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Isso é a morte de Herodes, né? E comido de vermes, expirou. Essa mesma narrativa vai ser confirmada, né? Não precisa ser confirmada, porque é a palavra de Deus, mas é sempre bom ver terceiros falando a mesma coisa que a palavra de Deus fala. Então, Flávio José, no seu livro também, vai dizer que vai narrar a história de Herodes e vai também dizer que ele
passou mal e tal, e morreu quase que subitamente. Atos 13:11 vai também dizer: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então você vê que fala meio que o problema e das características daquele homem que estava com aquele problema. Então o apóstolo Paulo, quando teve a visão do Senhor na estrada para Damasco, né, seus olhos ficaram mesmo como uma névoa e ele andava rodeando, porque não conseguia ver. Um médico apenas, né? Estava falando do médico aqui, mas tem enfermeira ali também, né? A Ana Rosa que também fala. Só pessoas da saúde poderiam dar um relato assim tão preciso nessa questão de doença. Mais uma vez eu digo, isso corrobora para o fato de Lucas, o médico amado, ser o escritor de Atos dos Apóstolos. E eu acho que eu deixei para o final justamente por isso. Eu acho que a prova mais importante da sua escrita é porque o escritor, a partir de Atos, capítulo 16, ele vai se incluir na narrativa. Ele vai colocar sempre na primeira pessoa do plural, se colocar na primeira pessoa do plural, escrevendo. Né? Então, Atos 16, 10 a 11, ele vai dizer assim, ó: assim que teve a visão, imediatamente procuramos, é como se ele fala assim que teve a visão, imediatamente nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então ele começa a se incluir nos relatos da viagem, da segunda viagem de Paulo, como se ele estivesse participando, vendo aquilo acontecer ao vivo. Né? É uma testemunha ocular dos fatos que estavam narrando. Isso a partir de Atos 16. Isso vai acontecer Atos 20, Atos 21, até Atos, o último capítulo, Atos 28. Ele se inclui na própria narrativa. Então vimos o nome, vimos o autor. Não gosto muito de falar autor, porque o autor é Deus, é o Espírito Santo. Ele utiliza os homens para escrever. Claro, ele dá a liberdade de escrever conforme o seu estudo, a sua cultura, mas ele livra do erro, capacita e dá poder, revela o que ele quer nos dizer aos homens que escreveram. Então, o escritor é Lucas. Qual é a data provável de escrita desse livro? Alguns dizem até que é de 105 a 130 depois de Cristo, ou 80 a 95 depois de Cristo, mas muito mais provavelmente ele foi escrito antes do ano 70. Para você ter ideia, ele não menciona aqui a morte de Paulo, por exemplo. Ele termina o seu relato na primeira prisão de Paulo, quando Paulo estava no semiaberto. Né? Tinha alugado uma casa e ele poderia receber visitas lá em Roma. Então, muito provavelmente, mas com certeza, foi antes do ano 70, entre os anos 60 e 64 depois de Cristo. É muito importante nós darmos atenção às datas, porque as pessoas que gostam de refutar as datas são as mesmas que não colocam a autoria, por exemplo, para Lucas. Acham que foi uma terceira pessoa que escreveu e tal. Então, pelos relatos da Bíblia, foi escrito antes do ano 70. Até porque ele não fala também sobre a destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, que foi um ato muito, digamos assim, muito triste, muito impactante para os habitantes ali da Palestina na época. Então, não narra nada disso. E até algo interessante, no livro de Atos, não vemos perseguição romana aos cristãos. Não vemos. Pelo contrário, vemos perseguição dos judeus, dos fariseus, que não gostavam, tinham inveja dos cristãos e estavam querendo colocar o império contra os do caminho, contra os cristãos. Né?
Mas, pelo contrário, vemos até, se a gente for ver os primeiros relatos da igreja aqui primitiva, vemos que os cristãos tinham a simpatia do povo. Né? Ali o povo gostava de estar próximo, era abençoado por meio da igreja. Então não tem como dizer que foi escrito depois. Né? Sabemos que a perseguição romana veio depois do incêndio de Roma, que Nero colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Isso aconteceu por volta de 64, 65. Então, depois disso, aí sim, veio a perseguição romana, e a gente não vê nada disso. Pelo contrário, Paulo estava em Roma, preso, e várias pessoas vinham ter com ele, conversavam e apresentavam o Evangelho. Então, essa é a datação. O livro cobre mais ou menos 33 anos, né? Ali um espaço de 33 anos. E é interessante vermos que o seu ministério de Cristo Jesus foi de quantos anos? 33 anos e meio. E depois que ele subiu aos céus, Atos dos Apóstolos cobre mais ou menos também mais 33 anos. Então, como Lucas e Atos, a gente está colocando como um livro só, o livro todo cobre uma faixa de 66 anos, praticamente. 33 no ministério de Jesus, 33 no ministério dos apóstolos. Certo? Eu falei que a gente ia falar sobre o destinatário, e aqui vamos falar agora. É muito claro, só é ler, e a gente já sabe para quem foi escrito o Atos dos Apóstolos. A irmã Vera leu. Vocês podem dizer. Para quem foi que ele escreveu? Teófilo. Muito bem. Ele escreve o livro a Teófilo. Nós não temos informações sobre Teófilo aqui na Bíblia. É uma pessoa que só aparece aqui em Lucas e só vai aparecer depois em Atos, justamente no prefácio dos 2 volumes. Mas a gente pode inferir que era uma pessoa mesmo importante, alguém rico, e que, além disso, recebeu ensinamentos cristãos. Se você for lá para Lucas 1:4, Lucas vai dizer, para que tenhas plena certeza das verdades em que tu, Teófilo, fostes instruído. Então, Teófilo foi instruído na verdade. Ele havia recebido o Evangelho. Temos essa certeza. O resto é só inferência. Muitos dizem que esse Teófilo, né, eu não posso afirmar, mas com curiosidade, dizem que esse Teófilo era, por exemplo, um patrono de Lucas. Pode ter financiado os estudos de Lucas em medicina, né? E depois tenha mesmo bancado, sustentado Lucas enquanto ele escrevia os 2 volumes, Lucas e Atos. Né? Mas não podemos afirmar isso. Fica com curiosidade se alguém quiser pesquisar mais à frente. Então, alguns dizem que ele poderia ser o patrono, alguém que ajudava Lucas, pagando ele nas viagens para acompanhar Paulo durante as suas jornadas. Então esse é o Teófilo. E a gente sabe que era alguém importante porque Lucas o trata como excelentíssimo lá no Evangelho de Lucas. Vai escrever, excelentíssimo Teófilo. Então era alguém importante. Agora, saindo um pouco da parte histórica, né? Qual é o propósito da carta? Qual é o propósito do livro de Atos? Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E Atos, quando ele fala toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, né? Atos está incluído. É útil também para isso. Mas também a gente não pode também contestar qual foi o motivo, o propósito que levou Lucas a escrever. Além de ser um livro que ele utilizou para relatar algumas coisas, narrar algumas coisas a Teófilo,
né? Era um livro até, digamos assim, para refutar algumas mentiras que as pessoas escreviam acerca do ministério dos apóstolos. Então, assim como Lucas, Atos ele escreve para dizer: olha, eu pesquisei, eu fui atrás de fontes verdadeiras e estou escrevendo algo que é verossímil, não é falso, não é uma mentira. E isso é para você, Teófilo, para você verificar tanto o ministério de Jesus como o ministério também dos apóstolos. Então, além do Espírito Santo, né, ter inspirado Paulo a nos escrever essa carta para nosso ensino, para nossa repreensão, para nossa correção, para nossa educação, também foi escrita para vermos que são fatos verdadeiros. Porque foi uma pessoa bastante minuciosa, estudada, um médico, muito dedicado, que escreveu, foi atrás de fontes, não foi de qualquer um. É interessante vermos que Lucas foi o único, digamos assim, gentil que escreveu o livro do Novo Testamento. O resto, todos eram israelitas, judeus. Lucas foi o único gentil que escreveu. Então, era alguém mesmo que, pela graça de Deus, foi capacitado a escrever esses 2 volumes. A característica desse livro. Muitos dizem, olha, Atos, e até a gente ensina as crianças. Então, a gente fala a gente porque eu ensinei também as crianças. Muitos anos. O livro dos Atos é um livro histórico. Então, quando a gente vai aprender os livros da Bíblia, as crianças, né? Então, primeiro, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, Atos. Cartas paulinas, Romanos, 1º, 2º, e assim vai embora. Mas Atos não é simplesmente um livro histórico. Narra histórias? Sim. A gente vê várias histórias. É muito interessante, não é cansativo até de ler. Mas não é um livro somente histórico. Nós podemos ver que é um livro também apologético. E aí eu preciso fazer uma pausa para poder explicar, digamos assim, esse palavrão. Né? No sentido bom da palavra. Uma palavra que não é corriqueira, não faz parte do vocabulário comum de nós, né? Eu vou falar do meu também. Mas geralmente quando nós falamos apologético, o que é apologético? O que é apologia? É algo que defende, é algo que faz menção, é algo que faz apologia a algo. Por exemplo, filmes, né? Você vê lá, pelo menos no Brasil assim, você vê lá filmes, aí vem lá, indicação para menores de 12 anos, faz apologia, aí vai dizer lá, né, a drogas, a nudez, né? Então faz apologia. O que é? É que aquilo vai fazer menção, vai defender, vai influenciar, enfim, vai fazer menção àquilo que se está mostrando. Então, apologia é fazer a defesa, é você fazer menção, é você, em termo jurídico até, é você ir lá e bater, olha, eu vou defender com garras e dentes a ideia, alguma coisa. Apologético também, então, está se referindo à defesa do Evangelho, defesa de algo. E Atos tem essa característica de ser um livro apologético. Então, Lucas vai dizer que, escrevendo, ele não vai dizer, mas lendo, vemos características apologéticas dizendo que o Evangelho não é de um viés político, não é de um viés partidário, como os judeus estão dizendo que é. Os cristãos não querem derrubar o Império Romano, os cristãos não são contra o imperador, não são contra o César. Não. O Evangelho quer tratar das coisas espirituais, mas os judeus da época estavam fazendo justamente o contrário.
acusando Paulo, acusando Pedro de serem mesmo agitadores da população, que eram contra Roma, que eram contra César. E Atos vem justamente para defender os cristãos, defender o Evangelho. Além disso, também quer defender, justificar, contribuir em favor do apostolado de Paulo. Vocês sabem, o pastor Elias deve ter dado aqui o estudo de Gálatas e Coríntios, que nessas duas cartas, pelo menos, as pessoas, os crentes dessas duas igrejas, falavam contra o apostolado de Paulo. Será que ele é mesmo apóstolo de Jesus Cristo? Né? Olha, Corinto, por exemplo, falava, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas, sou de Pedro, sou de Jesus. Né? E Lucas vem justamente de uma forma velada, até não está explícito, mas se você ler, faz uma defesa do apóstolo Paulo. Tanto que vai narrar 3 vezes a conversão desse apóstolo. Então, no capítulo 9 ele vai dizer da conversão, vai narrar. 22 vai narrar também a conversão de Paulo. E capítulo 26 também vai narrar. Além disso, metade do livro quase vai falar apenas do ministério do apóstolo Paulo. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, a sua prisão, indo até Roma. O que é isso? Uma apologia. De forma apologética, estava defendendo, justificando o ministério do apóstolo Paulo como um apóstolo de Cristo Jesus. Não apenas isso, mas também o livro de Atos é um livro histórico, apologético, mas também teológico. Teologia nada mais é que o estudo das coisas de Deus. E vemos que em Atos 1, versículo 6 vai dizer, Atos 1, 6 vai dizer, então, os que estavam reunidos com o Senhor Jesus, antes de ele subir aos céus, perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? É agora? Já que o Senhor já curou, pregou, morreu até, mas ressuscitou, então é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai ser agora. Então Jesus vai falar para ele, não vai ser agora. O que cabe a vocês é o quê? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas, enfim, é um livro que trata até sobre o reino de Deus. E começa falando do reino e termina falando do reino. Vai dizer em Atos 28, 31. Paulo, na prisão, pregando o reino de quem? De Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, iniciando e finalizando o livro de Atos, falando sobre o reino de Cristo Jesus. Então, é um livro também teológico. A sua ideia é falar sobre a expansão, o crescimento do reino de Deus. Não só apenas para os judeus. Não é para ficar, o Evangelho não é para ficar em Jerusalém, mas expandir a toda a criatura, todas as nações, assim como fez. E além disso, é um livro histórico didático. É um livro que, como eu falei no princípio, foi um livro escrito a Teófilo, a fim de fortificar, edificar, enraizar Teófilo nas verdades que ele havia ouvido. Então, é um livro histórico-didático, um livro apologético e um livro teológico. Tá certo? Alguma dúvida, os irmãos podem depois chegar comigo, pastor, não entendi alguma coisa. Eu posso lhe explicar. Tá bom? E, meus irmãos, até para vocês terem ideia, mais ou menos, da divisão do livro de Atos. Eu fiz uma tabela para você entender, mais ou menos, como é que o livro de Atos funciona. É uma divisão bem simples, tá? Não é um esboço do livro. Mas para você entender qual é a ideia do livro.
Antes de vermos a tabela, coloquei um versículo. Atos 1, 8. Diz assim. Vamos ler juntos? Está aqui o versículo, né? Vamos ler juntos. Atos 1, 8. Mas recebereis poder. Poxa, eu li uma vez. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora olhe para a tabela. Os capítulos 1 a 7, nós vemos o início da igreja. Onde? Em Jerusalém. Então, o evangelho se expandindo ali em Judéia, em Jerusalém e Judéia. Capítulo 8 se expande para Samaria, com a perseguição vinda dos judeus, até mesmo do próprio apóstolo Paulo, os crentes começam a se dispersar, né? Não obedeceram o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Estavam confinados em Jerusalém, mas com a perseguição não tinham o que fazer. Tiveram que se espalhar. E por onde iam, falavam do Evangelho do Reino. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas o resto dos cristãos se espalharam. Então o Evangelho chegou em Samaria. Tanto que a igreja, se você ler Atos 8, a igreja em Jerusalém manda Pedro e João para verificar, olha, o que está acontecendo em Samaria. Muitos estão crendo no Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito Santo ainda não desceu sobre eles. Então Pedro e João colocam a mão naqueles cristãos, novos cristãos, e eles recebem o Espírito Santo. E vemos mesmo o Evangelho se expandindo até Samaria. E dos capítulos 9 a 28, o Evangelho nos confins da terra. Vemos que Filipe vai lá falar com o eunuco, né, o tesoureiro da rainha de Candace, né? Vai falar com ele, então já é uma pessoa que vai para os confins da terra, sai ali de Jerusalém, sai da Judéia, sai de Samaria. E depois as viagens do apóstolo Paulo. Paulo, a princípio, prega em Damasco. Damasco não faz parte de Israel, faz parte de outro reino já. Mas Paulo prega lá em Damasco. Depois vai para a Arábia. Depois volta para Jerusalém, a gente vai depois decorrer do estudo. Mas você vê que o livro segue uma lógica, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Atos 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, os meus mártires. Essa é a palavra. Vós sereis os meus mártires. Nós somos testemunhas? Somos. Então somos mártires de Cristo Jesus. Devemos estar prontos para morrer por Cristo Jesus. Então, começamos em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois confins da terra. Graças a Deus hoje. O Evangelho que começou aqui mais próximo de vocês, né, do que de mim, lá no Brasil. Mas alcançou os portugueses, alcançou os brasileiros. Vê a expansão? Graças a Deus por isso. E para finalizar, irmãos, temos a nossa conclusão. Tudo isso que nós vimos, né, para dizer o quê? O que a gente pode tirar daqui? Então, estudar o livro de Atos é ver que podemos olhar para trás e ver os gloriosos feitos do Senhor no passado. Sabendo que o mesmo Deus que agiu em Lucas, agiu em Pedro, agiu em Paulo, nos demais discípulos, é o mesmo Deus que age hoje na vida dos crentes. É o mesmo Deus que age também na vida dos não salvos. Salvando-nos. Isso nos anima. Eu poderia passar mais uma hora aqui falando sobre a bênção que o Senhor me deu, vindo para cá. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe, lê a Bíblia assim, mas não é o Deus que eu sinto, porque eu não vejo nenhuma maravilha na minha vida.
mais perto que você está dele, mais fácil é de você ver ele agindo todos os momentos da tua vida. E é o mesmo Deus da igreja primitiva, é o Deus que age hoje aqui na igreja de Cristo, capacitando os pastores, derramando seu espírito também nos irmãos, trabalhando para que os irmãos perseverem na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Esse é o ensinamento de filho. A palavra anunciada também do Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, expandindo e alcançando mais e mais vidas. Vemos que o escritor é um grego. Grego no sentido de ser um gentil. Judeus e gregos. Né? Gregos eles chamavam de gentil. Então, o Evangelho alcançou o gentil. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não só o judeu, mas também o grego. O gentil também. Esse é o Evangelho que nos alcança, que nos alcançou hoje. E temos um relato desse avanço através do livro de Atos dos Apóstolos. E vendo mesmo até sobre as características do livro, sendo um livro apologético, um livro teológico, um livro histórico didático, eu me animo muito, sabendo que esse livro também vai falar da teologia dos últimos dias. Um reino que vai ser instaurado por completo. Não vou entrar na parte escatológica, mas é tão bom saber que a minha esperança não acaba aqui nesse mundo. O que eu passo hoje, o que nós passamos hoje de dificuldade, de problema, vai terminar por aqui. Tem um prazo de validade. Porque, muito em breve, pela graça de Deus, ele vai vir e, apesar de estarmos no reino de Deus, vamos, no futuro, usufruir 100%, completamente, desse reino. Um reino que não vai ter pecado, um reino que não vai ter doenças, não vamos ter problemas, vai ser um reino completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo um livro teológico, falando do reino, inspira a olhar para cima e ver o nosso Salvador, Jesus Cristo, e esperar nele. A nossa confiança deve ser ele. Deve ser ele. Isso nos encoraja a cada dia a vivermos uma vida plena de obediência. Meus irmãos, a gente fica por aqui hoje. Eu espero que não tenha sido muita coisa. Espero que os irmãos tenham entendido. Mais uma vez eu digo, caso não, poxa, eu não entendi aquilo lá, ficou faltando alguma coisa. Fala comigo, me chama no particular. A gente vai tentar conversar e explicar melhor. Mas essa é a introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Deus nos abençoe. O livro que vem, o pastor Elias ainda não vai estar, mas eu vou estar aqui com os irmãos, né? Vamos estudar. Vamos entrar, de fato, aqui no versículo 1. Tá bom? Deus nos abençoe. Hoje à tarde temos um culto, às 5 horas. Agora eu já falei, hoje à noite. Hoje à tarde temos o nosso culto às 5 horas. E, meus irmãos, é um prazer estar na casa de Deus. Não sei, para a minha vida é essa. Espero que todos os irmãos também sejam. Então, vamos estar presentes, vamos estar adorando. É um dia mesmo separado da semana. Podemos estar juntos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Será que existe algo mais importante que Ele? Nós vamos ver em Atos que Estevão, o primeiro mártir, morreu por causa do Evangelho. Eu não posso ir à igreja. É um sacrifício. Qual é o sacrifício que vai superar a morte do Senhor Jesus Cristo? Qual é o sacrifício maior que vai superar o martírio de Estevão, de Tiago, de tantos outros que morreram por causa do Evangelho? Então, vamos adorar o Senhor. Vamos orar.
Pai querido, Pai celestial, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos consola também. E graças te damos, porque tu deixaste esse livro, Senhor, para que nós hoje fôssemos fortificados, edificados, alicerçados, Senhor, na palavra. Nos ajuda a ter amor por este livro, Senhor. Nos ajuda mesmo a não sermos hipócritas, não sermos falsos crentes, crentes fracos, mas realmente, Senhor, estudando esse livro, nos ajuda a termos o Senhor Jesus como espelho e a imitar a fé desses homens que desbravaram o mundo pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, nos proteja, leva para casa e nos traga conforme a tua vontade para o culto à noite. Em nome de Jesus. Amém. Vou até a porta aí.